Talk. Eu sou o André Castilho, iniciando mais um Pop Talk aqui para nós conversarmos a respeito de muitos assuntos, né, Simval Filho? Mas principalmente falando que Jesus é o Senhor e você pode ver algumas pistas nas produções artísticas que estão por aí. Exatamente, meu caro André, meu caro Felipe, meus caros ouvintes, que alegria estar aqui com vocês. Podemos encontrar sim a beleza do Criador em muitas produções artísticas. Então, confira que a gente tem muita coisa boa para você hoje. É verdade, né, Felipe? Dá pra gente encontrar muita coisa a respeito da vida, muitas reflexões, porque as pessoas refletem a respeito dos seus anseios, das suas angústias, até das suas esperanças em diversos produtos culturais. Então, começa contando o que aconteceu com o teu dedo, né? Que eu acho que ninguém entendeu aqui. Teu dedo tava balançando aqui na frente, o dedo não tem beleza nem formosura, informação né? muito boa já. Já tem, muito boa. Já tem alguns Pop Talk que eu tô aparecendo com esse meu dedo aqui. O que acontece? Eu tava no Taekwondo, e aí eu fui lutar. Eu devia ter lutado... Não fui lutar, foi uma simulação de luta. Aí só falou assim, vamos aqui, ó, um chute cada um, o professor falou. Aí em vez de eu fechar a mão, eu fiquei com a mão aberta. Aí o primeiro chute do professor pegou no meu dedo, vou fazer com esse dedo aqui que tá mais fácil, né? O dedo virou, eu ouvi um estalo, e aí depois aí uma dor que eu nunca senti na minha vida. Tive até pressão baixou a pressão por causa de dor, formigou. Nossa. Meu pai me levou no hospital e eu fui ver que quebrou aqui já que a gente tá falando de série médica, né? A gente ia falar de série médica aqui no Pop Talk, no Viajando. Então quebrou a falange, as duas falanges dos dedos médio e anelar. Chutinho do professor. Chutinho do professor. Sabe o que faltou pra você nesse momento? O que faltou? Chuck Norris. Faixa preta e taekwondo. É verdade. Faixa preta e taekwondo. Ó, você tá quase fazendo bingo, porque você falou que ia falar do Chuck Norris todo o programa. Tô quase. Acho que teve um que você faltou. Mas tá quase. Eu tô me esforçando, né? Porque qualquer assunto puxa, né? Qualquer assunto puxa. Giro Pop. E Simval, quem precisa ir pro médico são os inimigos do Batman. Pois certo? Eu acho que também os executivos da DC, viu? E na verdade, gente, aquela novela, né? Que quem vai comprar a Warner DC Comics virou, né? Uma salada... Vou falar russa, né? Mas virou pra Paramount, que tem um fundo árabe por trás. Exato. E é engraçado, né? O pessoal tinha se manifestado contra a Netflix comprar a Warner, e agora o pessoal tá se manifestando contra a Paramount comprar a Warner. Então... E sempre tem alguma coisa, interesse por trás. Gente, grandes corporações, né? Não dá pra confiar nelas, né? Mas talvez dê pra confiar, será? Dá pra confiar em Jesus só. Não, mas eu vou dizer o quê, né? Calma, que o pequeno gafanhoto. É na estreia do Batman, o The Batman 2, com o eterno crepúsculo, o Robert Pattinson. Edward Cullen, né? Robert Pattinson. Isso, então assim, esse Batman já tá uma novela mais antiga, né? Já tá vários adiamentos. Só que dessa vez, aparentemente é real, no meio desse turbilhão, porque ainda não se definiu o que vai ser do universo DC, né? Vai estrear Supergirl, vai estrear Cara de Barro. Certo. E ficou nisso, assim, tipo, não tem mais o silêncio sepulcral. Porém, foi confirmado recentemente que em junho agora já começa em Londres as filmagens de Batman 2. E aí... Até já soltaram que vai ser uma sequência logo depois dos eventos da primeira temporada lá do Pinguim, da série Pinguim da HBO, né? HBO Max. E também o Andy Serkis, que é o Alfred, né? Lembrando, o Alfred, que é o Gollum, né? Do Senhor dos Anéis. Que, por sinal, ele, o ator, que também é diretor, está dirigindo o filme novo do Senhor dos Anéis. E, curiosamente, essa agenda, esse adiamento, ou melhor, essa data, ela foi pra casar com a agenda dele, que ele tá entregando o filme, a Filmagens e o Senhor dos Anéis, e aí ele já vai pro set como Alfred. Ô, louco. Então, quem assistiu o Batman 1, né, não é spoiler. Não, o cara é um mito, né? E agora, como ele ficou gravemente ferido, né, no Batman 1, não sei se quem lembra, que já faz tanto tempo também,
Então já se sabe que ele vai estar vivo e ativo no Batman 2, né? Porque se ele vai estar no filme, não traz o cara desse quilate pra fazer uma ponta, né? Exatamente. Então teremos Batman 2, a previsão de estreia mesmo do filme, filmagens agora, aí tem a pós-produção, todo aquele negócio e é outubro de 2027. Haja coração. Haja coração. Mas teve coisa de franquia grande, porque franquia do Batman ou franquia da DC, né, é enorme. Mas tem outra franquia grande, Felipe, que já teve estreia. Aliás, já foi, né? Exatamente. Então, na veiculação desse programa nosso aqui, provavelmente já vai ter acabado. Acredito eu que assim como eu e Simval, você vai ter terminado aí a série do Darth Maul, né? Que inclusive está em lançamento. Eu vim do passado falando pautas do futuro, né? Então, Darth Maul já vai ter terminado, estaremos felizes, ou não, né? Aí a gente vai conseguir, né? Daqui pra lá, a gente comenta aí no grupo da comunidade, né? Mas enfim, série do Darth Maul, série lançada, vai ser entregue até o dia 7 de maio. O Darth Maul, que é o inimigo do episódio 1 de Star Wars, A Ameaça Fantasma. Então... foi partido ao meio lá com Qui-Gon Jinn, né? Naquela batalha lá que o Obi-Wan ficou lá só olhando, gritando, mestre! Pra mim, eu não gosto, eu tenho uma dificuldade enorme quando o personagem, com exceção de Jesus, claro, quando o personagem ressuscita. E com exceção de Jesus e Lázaro. Porque nesses casos, a ressurreição é só um subterfúgio pra você continuar trabalhando o personagem, né? Então... não tem sentido, né? Uma lógica. Mas não tem sentido nenhum. A gente que eu já fui colecionador de quadrinhos, né? Então é meio que a Marvel de se acostumar a gente com esses eternos reboots, o personagem volta, não sei o que mais. Eu não confio muito nesses novos capítulos de Star Wars. Então, poucas produções se destacaram nesse período. A conferir esse Darth Maul. Vamos ver, uma hora a gente tá à toa em casa e assiste, né? Mas poucas expectativas. O problema é quando ficar à toa em casa. Essa parte tá difícil, mas... né? Quanto mais velho, mais difícil fica, rapaz. É dureza. Mas as pessoas pensam que é o contrário, né? Gente, você acompanha agora um trecho do Viajando por Terras Distantes, episódio de número 98, no qual nós falamos por que é que as pessoas ficam curiosas, querem, por que o público anseia, gosta de séries médicas. Viajando por Terras Distantes. Por que nós vamos falar de série médica? As pessoas gostam de séries médicas, fazem muito sucesso, é um subgênero já. E aí, ou é um gênero, a gente pode dizer. E aí, vamos começar falando qual é a razão dessa questão. Porque, assim, a primeira coisa que me vem à mente, e é um pouco o que me fez assistir The Pitt também, é a curiosidade sobre como um hospital funciona por dentro. Por exemplo, meu filho teve que fazer uma cirurgia, e aí eu tava lá, né, no quarto, que a gente já conhece mais, e aí entrei na sala, no centro cirúrgico. E, cara, é um outro universo aquilo. Tem uma mistura meio de fábrica, as portas diferentes, uma coisa assim meio interessante. Levou seu filho no açougue, E aí você fica assim, cara, como que como são os relacionamentos, como é que as pessoas discutem os casos depois, como que é a dinâmica. Então, vocês acham que curiosidade é um ponto que leva as pessoas a assistirem séries médicas? Com certeza, né? Com certeza. A ociosidade, né, é um ponto, mas com certeza a curiosidade, sim, de você saber como funciona o ambiente que você vai quando você mais precisa, né? Quando você está com a tua saúde ali de alguma forma comprometida. Então, esse olhar, né? Esse olhar de dentro, né? O backstage, né? Muita gente fala uma das coisas mais faladas em mundo corporativo é o backstage da Disney, né? Você tem um encantamento com a experiência da Disney. Mas nesse caso é o contrário, né? Você não tem um encantamento, você tem mais quase uma curiosidade, vou chamar assim, uma curiosidade mórbida, de você saber como é que acontece um lugar que tem decisões difíceis, que tem doença, morte até. Então, assim, sabe, é aquela curiosidade meio que... como é que funciona isso por dentro, né? Como é que funciona isso que um dia, ou todos nós ou passamos ou vamos passar, seja conosco pessoalmente, com familiares e tal. Então, assim,
é uma curiosidade até um pouco, eu diria, mórbida, assim, né? E de entender os relacionamentos humanos. A mesma coisa que as pessoas ficam fascinadas por ver uma série em tempos medievais, em tempos, por exemplo, apocalípticos, de zumbi, não sei o quê. No fim, a gente quer saber como é que as pessoas reagem a um contexto de extrema pressão. Então, ver esse bastidor que a gente supõe, né? As séries meio que superlativizam isso, né? Tipo, pressão o tempo inteiro. Parece o SUS, né? Bom, mas é isso aí. ficção, né? Mas, assim, as pessoas querem ver como é que o médico reage lá, né? O negócio do hospital, das séries médicas, tem um pouco disso também, né? Como que você lida com o caos? Como que você lida com a tragédia, com a dificuldade, com o drama? Esse negócio aí, poxa, como é que o médico lida com uma morte, mas no instante seguinte ele tem que trazer alguém à vida, né? Ele tem que fazer um nascimento. Então é um parto, né? Então, assim, eu não sei o que o Felipe acha, né? Como é que ele vê isso daí, mas não parece que as pessoas têm um pouco de fascínio por entender como que é lidar com a quase que inevitável tragédia ou essa montanha-russa de emoções? O caos, falta de controle. Né? Isso, caos, isso. Traduzindo, falta de controle. Eu acho que a venda da trama vai meio que paralelo, assim, com a curiosidade, né? Porque, querendo ou não, eu cresci, acho que eu não comentei isso com vocês, mas eu cresci no ambiente hospitalar, né? Minha mãe começou com serviços gerais, depois de um tempo ela foi pra ser braço direito da parte de maternidade. O cara que fazia todos os partos lá e tal. E esse hospital... esse hospital... A mãe do Carlos era enfermeira também. Trabalhava em 2, 3 hospitais, sei lá, né, Carlos? Não, mas eu cresci na minha cara mesmo, Deus me livre. Não, cara, é porque minha mãe começou no hospital porque esse hospital era batista, e minha família toda é batista. Então, era um hospital batista da cidade. Então, uma tia minha era da recepção, que era da parte tanto dos planos de saúde para encaminhar para os postos. Outra tia minha era da parte de emergência e odontologia. Meu tio da parte de traumatologia, todos no mesmo prédio. E minha mãe, depois de serviço geral, foi na parte de parto. Geral Nepotismo? Hospital Batista Geral. Hospital Batista Geral. Né? Hospital, então, só tem a família, né? Hospital Vieira, né? Só tem o E era uma época aí que o hospital existia, que a convenção era unida, né? Depois teve o racha aí quebrou foi tudo. Mas enfim, aí também na época da adolescência. Na época da adolescência, eu andava lá, tipo, estudava um período e outro período eu estava lá. E minha família, como eu te falei, eu conseguia transitar no hospital. Óbvio que eu não subia lá no posto, na parte de internação e tudo mais. Então, eu sempre fui curioso, né? Desde moleque. Então, pra mim, é interessante assistir séries como, seja 24 Horas, Light to Me, Lost, essas coisas que me intrigam, né? A série de parte médica também é bacana. Mas o que eu acho que prende mesmo é se a trama for boa. Eu acho que a galera não vai necessariamente só pela curiosidade em si, porque, como o Cássio falou, a parte ruim, né, é porque a história nem sempre é bonita, e nem sempre como acontece na vida real, independente se é resolvido o seu problema, o seu prognóstico ou não, é da melhor forma. Às vezes você acaba tendo um resultado, tipo, você vai voltar pra casa, mas você tá paraplégico, você vai voltar pra casa, mas você tá diabético, você vai voltar pra casa, mas você vai precisar, sei lá, ser carregado por alguém, andar de muleta. Ou há casos, né, de casos que você vai voltar pra casa, vai voltar bem e tal, mas, querendo ou não, é um ambiente meio que hostil, né, tem essa loucura, tem esse caos aí. Então a curiosidade pega a galera, sim, a galera quer saber como é que acontece, seja como é que corta a barriga de alguém, ou a perna de alguém, como é que funciona a briga interna lá, se o chefe gosta do enfermeiro, se o enfermeiro gosta do anestesiador e tal. Mas, ao mesmo tempo, a trama é o que prende a pessoa, porque se você vender de fato a história real, seja a parte triste ou a parte boa, que a gente sabe que é bem mais coisas tristes que acontecem lá dentro do que coisa boa, eu tenho certeza que a galera não ficaria assistindo nem a pau, mas... Enfim, entretenimento é um fato. Acho que parte desse fascínio, né, digamos, sim, pelo hospital, que eu pra mim é difícil de entender, mas tudo bem. É porque é um ambiente familiar, diferentemente, por exemplo, no fim a gente quer ver como as relações humanas acontecem, né? Seja numa série futurista ou que se passe no passado, tá? Mas o hospital é aquele ambiente supostamente realista. Claro que, aí você falou de trama, Felipe, que você vai pegar um Grey's Anatomy lá, que é malhação, Chicago Med, essas coisas que é malhação hospitalar. Então, assim, no fim não tem nada de realismo, mas é supostamente realista. Porque... Um negócio que é interessante do que o Felipe falou dessa trama, né? Mas qual trama que vai chamar a atenção? Acho que alguns elementos importantes. Primeiro, né? Você sentir aquela tensão. Você olhar o problema acontecer e ser levado a um extremo, né? Porque é vida com morte.
E aí se é levado ao extremo, existem estudos que dizem que quando você é levado a esse extremo, mas depois resolve, de certa forma, você relaxa. Tipo, porque você descarrega a sua atenção do seu dia na tragédia que você tá vendo na tela. Tipo, minhas costas não param de doer, mas quando eu vejo lá o House resolvendo tudo, aquilo ali me dá uma... Os problemas foram embora, né? Melhor que uma massagem. isso. Mas nem só o House, mas assim, o caminho para ele chegar até lá, porque até chegar até lá, o paciente quase morreu. Entendeu? É tenso demais. E todos eles, né? O IAR, por exemplo, que é o plantão médico, cara, é emergência, a gente quase morrendo e os caras tentando resolver, e você fica naquela tensão e depois... E na verdade, toda a série dramática ela funciona dessa forma, né? E aí, quando você trabalha isso junto, como o Felipe falou, com a trama, né? Com as relações humanas, com um arco narrativo, né? Como é que, poxa, tem de repente uma relação de romance, uma relação de rivalidade, alguma coisa assim. E aí você olha para aquilo e aquilo bate como um espelho para você refletir a respeito da sua própria vida. E aí essa reflexão te traz uma sensação que de certa forma te alivia. Mas todos esses médicos, né, esses personagens são magos da vida real. Eles são os caras que, de alguma maneira que você não entende, eles resolvem o problema. Né? E eles falam um monte de coisa difícil que você não entende, aí você entende menos aí. Você fica assim, nossa, eu aprendi. Aprendeu nada, nem vai lembrar. E é fascinante. Eu não lembro se você falou, foi o Philip K. Dick, aquilo que a ciência que você não compreende, ela se torna magia. Então, de certa forma, o médico é isso, né? Ele faz um negócio do jeito que você não compreende, e aí, isso é parte do outro elemento desse fascínio, né, André? Que assim, aí já na questão não só do gosto pelas séries médicas, mas os elementos que elas trazem. Essa questão de dar respostas a questões que são incompreendidas, né? Então, você não precisa saber de conhecer todas as doenças, mas a gente, ainda mais hoje, né? Já muito depois de IAR, por exemplo, você tem um acesso à informação, a gente tem grande. Você vai lá, alguém fala uma doença, você vai lá na IA, pergunta que doença é essa, o que fazer, como é que trata, tal. Você sente até o Dr. House. Mas essas séries, elas acabam trazendo esse fascínio de trazer uma resposta a questões que são incompreendidas, né? E quem nunca, né? Você vai num médico, você sai assim com aquela sensação, será? Será que o diagnóstico está certo? O que ele tá falando? Então, ou seja, essas séries, elas dão umas respostas rápidas, fáceis, né? Tipo, tudo ali acontece, não num passe de mágica exatamente, mas no The Pitt, ele mostra ali aquele drama desenvolve mais aquele debate que fica, né? Enquanto o paciente está lá agonizando, a gente vai fazer isso, faz aquilo, não sei, tal, não. Aí o cara banca, né? Não, pode nessa, dá esse remédio aí que vai resolver. Aí todo mundo apavorado no fim resolve. Há um texto bíblico que eu acho que ele cria um pouco da tensão que séries médicas criam, é o episódio da filha de Jairo, que é interpolado, ou ele interpola a mulher com fluxo de sangue. Porque Jesus é chamado por Jairo para curar a filha dele, que está muito mal e todo mundo acha que vai morrer. E aí, no meio disso tudo, aparece uma mulher que tem o fluxo de sangue e ela deveria ser impura. Inclusive, estou assistindo The Chosen justamente nessa parte. E aí, ela vai, toca Jesus. Depois, aí Jesus tem aquele negócio, quem tocou em mim? E a mulher meio assim, trêmula, tal, fala, fui eu. E ela, né, impura, não poderia tocar no mestre. E aí ele fala, sua fé te curou. E aí cessou o fluxo de sangue, né? E depois ele vai chegando perto, o pessoal fala, Jairo, sua filha morreu. Aí ele chega lá, não, mas veja, ela só tá dormindo, Jesus fala. E aí Jesus entra e fala, menina, levanta. E a menina levanta. Então, eu acho esse episódio assim maravilhoso. Assistindo pregações, eu assisti uma do pastor Marcelo Gualberto, que ele conta essa história de um jeito assim muito dramático. E é verdade, esse drama, né, que a gente vê revelado nas escrituras, ele traz assim, para nós digamos assim, um alinhamento qual que é a cura que Jesus traz para o ser humano, que senão não somente a cura do corpo, que é o que a gente busca no hospital, diante de um médico, diante de um tratamento da medicina,
mas uma cura também da alma integral, como você falou, que ela cura a rejeição da mulher com fluxo de sangue, cura muitas vezes até mesmo socialmente, né? Cura ali porque não só a rejeição dela, né? Mas também o sentimento dela, né? Mas também com o coletivo, porque as pessoas não tem como, digamos assim, diante uma cura de Jesus, rejeitar a mulher, né? Por que ela seria impura, mas se Jesus já a purificou? Então, ou seja, tem uma cura social também. E são elementos que, de fato, e aí é onde vai o limite da ciência, muitas vezes, né? Que a medicina ela vai lidar com a ciência, ela vai lidar com os fatos, com pesquisa, com remédio, com coisas, né, que são, entre aspas, comprováveis. Muito embora, né, a ciência ela é meio mutante, né? Desbravadora. Inclusive coisas que hoje a gente acha que são verdadeiras, amanhã depois, com toda a segurança, haverão pesquisas que vão dizer outras coisas, né? Então, a gente já tem casos clássicos, alimentos, etc. Então, eu não estou querendo aqui negar a ciência, muito pelo contrário. A ciência tem muito valor, mas a fé, ela é a superação da ciência. Ela vai no campo em que, onde a ciência não pode resolver, a fé pode. A fé atua. E é por isso que Jesus fala, né? Que a tua fé te curou. Em muitos momentos de cura, Jesus associa a fé, né? E trabalha a fé, como foi com a ressurreição de Lázaro, por exemplo, né? A fé é a expectativa das pessoas. Dizer assim, mas se Jesus, se você estivesse aqui, né? Ele não teria nem morrido, né? Mas, ou seja, né? Não, mas eu estou aqui, na verdade, né? Então, se tivesse talvez depositado fé, ele teria morrido. Se tivesse depositado em fé em mim, e ele vai lá e ressuscita Lázaro. Então, a moral é que quando Jesus chega, a ciência, ela não é ignorada, ela é superada. É como se você tivesse ali ou até assim, um remédio definitivo. Onde não tem mais solução do ponto de vista humano, Deus entra com a solução porque não há impossíveis para Deus. Acompanhe o episódio completo de Viajando por Terras Distantes nas plataformas digitais e no site rtmbrasil.org.br. Pop Talk Review. Pessoal, eu vou fazer uma análise hoje de uma minissérie, inclusive que nós falamos no outro programa da rádio, Pipoca de Graça, mas vou fazer uma análise muito rápida da série Emergência Radioativa, série da Netflix. Ela não é uma série médica, mas ela tem algumas cenas de hospital e de tratamento, tem inclusive uma cena de cirurgia que é bem dramática na série, que eles têm que fazer uma cirurgia e se revezar entre os médicos, porque essa série ela é baseada num fato real que aconteceu no Brasil em 1987, na cidade de Goiânia, um acidente com Césio 137. Césio 137 é um pozinho, ele é uma espécie, é um sal, mas é um sal radioativo. E esse, acho que é bicarbonato de césio, inclusive, né, de Césio 137. E esse pozinho, ele é usado para tratamento de doenças como câncer ou em equipamentos radiológicos. E aí o pessoal achou esse equipamento que tinha sido descartado de maneira errada lá em Goiânia. Catadores acharam, venderam justamente o equipamento que tinha o césio num ferro velho, e aí o dono do ferro velho achou aquele pozinho e começou a espalhar o pó para as pessoas porque ele brilhava no escuro. É uma característica natural, porque ele está emitindo radiação. E aí ele contaminou pessoas. Foram criadas toneladas de lixo tóxico que hoje estão lá nos arredores, numa cidade nos arredores lá de Goiânia. E foi assim, morreram 4 pessoas, entre elas uma criança. Então foi algo terrível que aconteceu. E aí a série o principal fio narrativo é o próprio Césio. É uma série interessante por isso, né? Porque ela meio que vai acompanhando o caminho que o Césio fez. Ela tem uma narrativa muito interessante porque ela acaba ramificando os personagens, mas claro que aparece como personagem principal o Márcio, vivido pelo Johnny Massaro. E ele tá num dilema porque ele tá com a esposa grávida, ele é de Goiânia, o pai dele é de Goiânia, só que ele é estudante de física nuclear no Rio de Janeiro. E ele está na cidade por acaso e um amigo médico liga para ele e fala: olha,
você conhece de física nuclear? Tô aqui com uma paciente, ela tá com sintomas estranhos. Ele falou, esses sintomas aí é de infecção radiológica, né? Ou infecção por radiação, agora eu não lembro exatamente. E aí ele que vai descobrir, esse Césio, ele foi levado por uma mulher que ela estava desconfiada de uma série de problemas que toda ela, a família, os vizinhos estavam vomitando, tendo náuseas. E ela desconfiou que a tal da marmita que o pessoal falava, levou isso para vigilância sanitária lá de Goiânia. E, enfim, ali o pessoal foi descobrindo o que aconteceu. Mas é uma série muito boa. Tem atores famosos que você vai ver lá e atores muito bons. Uma série muito bem feita. Ela nem é tão pesada graficamente, mas ela é difícil de assistir porque ela vai lidar com temas de morte, ela vai lidar com problemas políticos. E é legal que ela não vai tanto para os estereótipos. Ela deixa claro assim que há decisões difíceis, políticas, médicas, que tem que ser tomadas nessas horas, porque tem muita coisa em jogo. Então, tem uma hora, é lógico que há algum juízo de valor ali, mas ela tenta mostrar isso de uma maneira muito crua, muito fria. Então é uma série interessante para se pensar. Eu acho que vale a pena dar uma assistida. Uma série da Netflix que tá entre as mais assistidas e acho que é legal. Emergência Radioativa. Talk recomenda. Simval, que série você recomenda? Rapidinho. Eu vou recomendar, eu já tô vestido a caráter, Pinguim, O Pinguim, que é uma mesmo? série muito boa da HBO Max. Ela tem É boa, mas é muito pesada. Ela é pesada, essa é bem alerta pesada. Ela é bem violenta. Bem violenta. Mas é assim, é você entrar no universo dos quadrinhos do Batman, especialmente pra quem lê os quadrinhos do ano 1 do Batman, por exemplo. Uhum. E o Pinguim exercendo um papel assim de mafioso, até um pouco diferente, né, do que já apareceu, principalmente nos filmes, mas também nos quadrinhos. Então é uma série de criminalidade, né, de controle, né, algo que a gente nem vive no Brasil, né, um controle territorial, de facções, Claro, só que em Gotham, né, as facções se digladiando e o Pinguim ascendendo como um senhor, um barão do crime. Então vale muito a pena, né, a atuação do Colin Farrell, muito, muito premiada, por sinal, impecável. E você vai esquentar aí os motores pro Batman 2, se é que vai vir. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Valeu. Estamos juntos. Tamo junto, pessoal. Simval, muito obrigado também. Um abraço pra vocês. Lioneditora.com.br, desconto 20%, Pop Talk ou RTM. Valeu, pessoal. Até a próxima. Talk